Ele é nascido em Recife. O pai dele era secretário da Fazenda do governo Agamenon Magalhães. Depois deputado federal. Tanto que Marco Antônio estudou os primeiros anos de vida no Rio de Janeiro. Ele ficou lá, acho que até os 10 anos. Ele, inclusive, fez primeira comunhão no Rio. Realmente era uma família tradicionalmente católica e assim de muita devoção. Nós nos conhecemos já na universidade. Eu, na verdade, eu já o conhecia como liderança política, mas eu não o conhecia pessoalmente. Eu já votava nele. Eu era uma, digamos, correligionária dele sem o conhecer. Ele sempre diz assim, eu não tenho inimigos, eu posso ter adversários. Inimigos eu não os tenho. Porque na política existe uma coisa que é fundamental, é o diálogo. Se você não pode dialogar, você não pode chegar a um consenso. Eu, pessoalmente, sempre recebi dele muitas lições, riquíssimas lições de vida, e digo sempre que eu sou o que sou, se é que eu sou alguma coisa, graças a ele. Eu conheci Marco Maciel na universidade, na Faculdade de Direito do Recife. Nós vivemos os anos pré-64. Então, eram anos de muita ebulição política universitária. Então, nós chegamos a ter uma vida acadêmica intensa, politicamente intensa. Eu fazia parte daquele movimento acadêmico, né? E ele foi líder estudantil aqui em Pernambuco. Ele foi presidente da UEP. Ele foi presidente do DCE, do Diretório Central da Universidade Federal de Pernambuco. E fez política estudantil numa época muito difícil, não é? Inclusive ganhou uma eleição na UEP contra todas as forças de esquerda. E, aliás, Maciel sempre foi um homem, como todo mundo se diz de centro-esquerda, mas Marco Maciel sempre foi uma pessoa, mais do que um liberal, eu diria que era um homem de grande sensibilidade social. Ele foi à minha escola para tratar da sucessão no Diretório Central dos Estudantes. Durante esse período de eleição, a minha escola negociou também o seguinte, que elas queriam ter representação. Então eu fui eleita segunda secretária do Diretório Central dos Estudantes de Pernambuco. A partir daí, dessa aproximação toda, de trabalhos conjuntos, foi que a gente começou a namorar. Mas não foi assim aquela paixão assim, ai meu Deus do céu, não, nada disso não, foi a convivência. Foram as disponibilidades, os interesses, entendeu? Que fizeram que a gente se tornasse assim tão próximos, que dura já 49 anos, né? Ano que vem a gente vai fazer 50 anos de casamento. Quando eu entrei na Escola de Engenharia em Pernambuco, o Marco Maciel, que para nós não é Marco Maciel, Marco Antônio, é assim que ele sempre chamou, o Marco Antônio já estava na Faculdade de Direito e como um líder importante. E a partir daí, ele sempre esteve muito presente em tudo que era política pernambucana. Pelo lado contrário do que eu defendia, porque ele estava na esquerda e ele estava no lado conservador. Ia muito à faculdade de engenharia, e a faculdade de engenharia, naquela ocasião, em Pernambuco, era tida assim como muito
esquerdista, muito, sabe, revolucionária. E ele enfrentava, ele ia. Ele se elegera deputado estadual e Nilo Coelho, antes de assumir o governo, já o convidara para que ele fosse líder do governo. Veja como são as coisas. Ele se elegeu deputado e já assumiu como líder de um governo. Um cara conservador, portanto, naquela época se dizia de direita, mas de uma simpatia muito grande. Nós casamos nos últimos dias de 67, casamos no dia 28 de dezembro, viajamos. Quando voltamos, em 68, aí veio aquela coisa do AI-5, foi um horror, né? Fecharam a Assembleia, e foi uma fase bem complicada. Ele nunca rompeu as relações dele com as pessoas do Partido Comunista. Alguns colegas dele que foram punidos pela Revolução, ele, apesar de ser naquela época arena, ele ia, visitava. O Marco Maciel sempre teve uma posição muito correta com Dom Helder Câmara, mesmo quando Dom Helder era considerado um inimigo visceral dos militares. A escolha do presidente da Câmara, ela não era uma escolha muito democrática, era uma escolha meio induzida. Mas o Marco Maciel, ele não foi escolhido presidente da Câmara pela sua fidelidade aos militares, nem pelo regime, mas ao contrário, o regime se utilizava já das qualidades dele. Dizia-se que ele era muito novo para ocupar o cargo. Mas, embora novo, ele tinha já qualidades de muito amadurecimento e de muita vivência na parte política. A relação com o Marco Maciel era ótima, porque ele era uma pessoa muito suave no trato pessoal e gostava de conversar com jornalistas. Era ditadura, então as notícias eram muito regradas. E os deputados falavam de brigas de galos, falavam de concurso de Miss. Um dia eu tive uma ideia, eu peguei e juntei durante o mês inteiro as mais engraçadas, as mais curiosas, e fiz uma matéria como se fosse um circo. Segunda-feira, isso aqui estava em polvorosa, queriam minha cabeça de qualquer jeito. Ele me chamou, eu fui ao gabinete dele, só que eu já levei as notas taquigráficas todas as íntegras dos discursos que eu usei para fazer a matéria. Eu digo, não inventei nada, está tudo aqui. E voltei para o comitê de imprensa. Naturalmente, de posse daquelas íntegras, ele chegou e disse, ele só apenas usou o que vocês disseram mesmo. E nunca mais se tocou no assunto. Ele era um agregador, né? Não era uma pessoa de confrontos. Ele procurava inserir os meninos na vida dele. A minha mais velha,
que pegou a fase dele de deputado federal. Ele levava muito ela para a Câmara. Mamãe e papai me chamou para sair com ele. Aí, quando ela voltava, eu digo, vocês foram para onde? Não, a gente foi para o gabinete dele, entendeu? Aí ele me deu um papel. Em 78 estava marcada a eleição diretas para governador e aí o governo mandou para cá um projeto chamado Reforma do Judiciário, né? Essa reforma do Judiciário não reformava coisa nenhuma, era uma adaptação para conter o Judiciário e tal, entendeu? Era Geisel, o MDB foi convocado para analisar isso. E Paulo Brossard, que era senador pelo Rio Grande do Sul, pegou o projeto, né? O projeto era enorme, estava amarrado num cordão e tal. Ele pegou e disse que isso aqui não presta, não presta e tal. E resultado, isso foi rejeitado. O doutor Tancredo fez uma força muito grande. Ele previu que se a gente não fizesse o que o governo queria, a gente ia para o estrangulamento, né? Com toda certeza isso. E aí a gente pagou para ver e viu. Pagamos para ver, riscamos um fósforo na boca do tanque de gasolina para ver se tinha gasolina e tinha gasolina. Foi editado o pacote de abril, aqui na Granja do Torto. A Câmara ficou toda fechada, os gabinetes fechados. Foi uma das coisas mais tenebrosas que eu passei na minha vida política. O fato de voltarmos a nos reunir após interrupção que acabamos de sofrer no funcionamento do Poder Legislativo vem demonstrar que é essencial à prática do regime democrático a existência e a atuação das casas de representação política. Ele tinha consciência de que alguns retrocessos eram necessários, era necessário dar um passo atrás para dar 2 passos na frente, que é o que acontece em 1977. Nós não passávamos um só dia sem que a gente pensasse em restabelecer o regime democrático. E uns utilizaram a luta armada, outros caminharam para uma luta mais aberta. Mas nós, dentro do partido do governo, nós formávamos esse grupo procurando não criar problemas de modo a que tivéssemos ruptura. Quer dizer, todos nós pensávamos assim. E Marcos era um dos que pensava assim. Ele era um dos que tinha uma posição nessa direção. Não acho que Marco Maciel fez nada sem acreditar, ele acreditou naquilo. Ele achou, ao contrário de muitos, ele achava que os militares tinham um papel a cumprir naquele momento. Era um erro tremendo, né, para uma pessoa como ele, não é? Marco Antônio Maciel cumpriu rigorosamente o estabelecido para sua posse no governo de Pernambuco. Às 10 horas, o novo chefe do executivo, acompanhado do vice-governador Roberto Magalhães e auxiliares imediatos, assistiu à missa em ação de graças na igreja do Morro dos Guararapes, celebrada pelo padre Indemburgo Santana, ex-professor do senhor Marco Maciel, no Colégio Nóbrega. Foi uma fase assim de trabalho intenso, muito intenso. Nós morávamos no Palácio do Campo das Princesas. O gabinete do governador no primeiro andar, e a residência no segundo andar. Que maravilha! Ele não subia, né? Ele não subia para almoçar, entendeu? Ele passava o dia no gabinete. Ele trabalhava
assim, de uma forma impressionante, quase o tempo inteiro, o tempo todo, não tinha limites, quer dizer, não dormia. Para dar um exemplo, não era incomum eu despachar com ele à meia-noite. Meu filho, João Maurício, estava com 3 para 4 anos, por aí assim. Ele ficava, coitado, acordado, esperando o pai chegar. Assim que ele chegava, eu levava o chinelo para ele calçar. A mamãe disse que às vezes eu dormia sentado na mesa, ficava na mesa com ele jantando, aí eu estava tão cansado, 2 horas da manhã, sei lá, que eu dormia sentado na mesa. Mas eu sempre esperava. Eu estava despachando com ele às 3 horas da manhã. E então ele interrompeu, chamou o ajudante de OT e pediu para fazer uma ligação para o secretário de Agricultura, Aloysio Sotero. E o capitão foi, voltou e disse, olha, eu não estou conseguindo falar com o secretário, Aloysio Sotero. Certamente ele já deve estar dormindo. E ele voltou-se para mim e disse, o Sotero é muito bom, mas dorme demais, né? Isso era às 3 horas da manhã. Fui a primeira mulher no Brasil a exercer a chefia de uma casa civil. E exerci durante toda a gestão dele como governador de Pernambuco. O papel que ele quis dar à Casa Civil era de interlocução com a sociedade, num momento novo da vida do Brasil, da vida nacional, que era a reabertura para a democracia. Ele queria que nós chegássemos à população. Ele conversava com todo mundo, conhece o nome de todo mundo. Só o nome da pessoa, para ele, seria pouco. Ele sabe o nome da pessoa, o nome da mãe da pessoa, do pai da pessoa, a mulher da pessoa, conhece os filhos inteiros. Sabe? Aí saiu falando, todo mundo ficava impressionado, que era uma memória prodigiosa. Uma vez estavam no sertão, lá, mas estavam muito distantes. Aí tinha uma senhora que chegou assim, ô governador, como vai? E tal. Aí deu um abraço nele, aí pegou ele assim e fez, tá lembrado de mim? Só que essa senhora, ele tinha estado com ela quando era deputado estadual ainda, há muito tempo, em eleições antigas. Aí o cunhado dele, Edinaldo, que estava atrás, aí comentou com o pessoal, ih, rapaz, Marco Antônio não vai sair dessa. Disse, Dona Fulana. Aí deu o nome dela. Aí todo mundo ficou assim, deu um abraço e tal. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Ele saiu do palácio durante o movimento revolucionário de 64 e ninguém, a partir daí, colocou como ex-governador o seu retrato pintado, como de praxe se coloca dos ex-governadores. Então, ficaram os subsequentes, mas havia um hiato, havia a falta do retrato de Arraes. E esse retrato foi colocado por Marco Maciel. Eu tive o prazer de madrugada, 3 horas da manhã, colocar o retrato para ver o que é que ia acontecer no dia seguinte. Aconteceu que a sociedade recebeu muito bem, que a imprensa recebeu muito bem, porque era um reconhecimento de um fato histórico. Como ele não costumava ficar sem trabalhar, então nos finais de semana, sábado e domingo, ele entrava no ônibus, onde levava secretários e assessores para ir para o interior do estado, para visitar a obra, verificar ou inaugurar a obra. Era uma forma de todo mundo ir junto e ir despachando o tempo inteiro. Então ninguém pensasse que por ir no ônibus do governador era para descansar, não. Quem eu acompanhava muito era meu filho, pequeno, que adorava essas coisas. Eu achava o máximo esse ônibus, que era um ônibus leito, na verdade, como chamaria hoje em dia, que tinha uma mesa de reunião no fundo e uma pequena copa. Então eu gostava realmente dessas viagens, sempre que eu podia eu ia com ele. Era a forma que eu encontrava de estar com ele, né? O projeto Asa Branca era um projeto que envolvia a construção de barragens, cisternas, enfim, um apoio à agricultura, especialmente para a agricultura irrigada
Ele minimizou muitos problemas do povo do Agreste e do Sertão com o projeto Asa Branca. Então foi aí nessa ocasião que o Gonzaga fez a tal música em homenagem ao projeto Asa Branca. Ela diz mais ou menos assim como é: louvado seja Deus, louvado seja a canção, louvado seja o homem que deu água para o sertão. Louvado seja Deus, abençoada canção, louvado seja o homem que dá água para o sertão. Quando assumiu o governo, ele tomou uma decisão que a obra prioritária do seu governo seria Suape. Eu diria que Suape é sobretudo a busca do futuro, o futuro de Pernambuco, o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu bem-estar. Quando ele assumiu o governo, Suape era apenas um embrião. Ele disse: nós temos que atracar um navio. E com 2 ou 3 anos, atracou o primeiro navio. Eu tenho uma impressão de que Marco Maciel, nos 4 anos de governo, deve ter emagrecido mais de 10 quilos. E ele adoeceu. Ele candidato a senador e eu candidato a governador, nós estávamos pelo sertão, quando ele teve um problema, aí veio o ônibus para cá, desceu no médico, nós não sabíamos direito o que ele tinha, aí diagnóstico, falta d'água, não bebia água. Ele pegava um copo de uísque, colocava 200 pedras de gelo, colocava 1 milímetro cúbico de uísque e ficava balançando o copo para dar a impressão que estava bebendo. Eu nunca vi ele beber aquilo direito. Mas o cara que olhasse, mas ele bebe bem. Quanto eu me lembro, eu comecei a conhecer o Marco Maciel no Senado. E nós, cada um sentava naquelas cadeiras de líder ali, um em frente ao outro, e nós discutíamos. Nós partimos de pontos muito diferentes, políticos, ideológicos, de visão do mundo. Mas, pouco a pouco, o Marco foi se transformando num social liberal. E aí as pessoas passaram a reavaliar o Marco Maciel. Porque ele é um homem discreto, não é? E que dava a impressão que agia só nas sombras. Depois você vê que ele é um homem consistente, que é um homem que tem ideias e que tem uma coerência com as ideias dele. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim que ser submetida ao Senado. Nós não aceitaríamos o Maluf em hipótese nenhuma. Nós já estávamos cansados do regime. Nós éramos uma ala dentro do partido que nós lutávamos para restabelecer a democracia. Houve a dissidência por conta da candidatura de Maluf, não é? Houve a dissidência, ficou Mário Andreasa, era o candidato do PDS com Divaldo Suruagi e Paulo Maluf. Então nós dissemos, não, aí não dá para ir, esse barco não dá para ir. Vai encaixar aqui, ó. Nós queríamos a volta da democracia plena, isso, aquilo, e começamos a nos reunir, um grupo de
senadores e ex-governadores. E aí começou essa possibilidade de o Marco ser o nosso candidato. E nós percorremos vários estados brasileiros, fazendo reuniões, e o Marco pregando as ideias dele, que eram nossas também, claro. E por aí fomos. Ele, com o Aureliano, eram os candidatos do nosso lado. Ambos, o governo não aceitava, os militares não aceitavam, porque eles já tinham, de certo modo, fechado com o Maluf. Em determinado momento, sentimos que não havia possibilidade de derrotar o poder do presidente da República, do governo, e começamos a ter contatos com lideranças que representavam o governador Tancredo Neves na época. E foi lá, na última reunião que houve, era muita gente. Era o mundo todo. Dava deputado tudo quanto era partido, entende? E finou acontecendo. Um dado dia, numa conversa com Cristóvão Buarque, que estava trabalhando na época com Tancredo Neves, juntamente com o deputado Fernando Lira, o Cristóvão conversou comigo sobre a possibilidade de tentar levar Marco a patrocinar uma dissidência dentro do PDS. Marco Maciel liga para o deputado Fernando Lira e manifesta a disposição de apoiar Tancredo. Fernando então liga para o doutor Tancredo, nesse domingo, e disse: doutor Tancredo, pode preparar o terno da posse, que o senhor é o novo presidente. Ele ali fez uma opção, e foi fundamental. Se ele, junto com o Sarney, tivessem os dois ido para o lado do Maluf, a gente não teria tido a redemocratização naquele momento. Viria depois, ninguém ia barrar, mas não teria sido com Tancredo naquele momento. Pra resolver tem que ser agora. Chegou a hora da decisão. O povo inteiro está gritando: Tancredo Neves é a solução. Na escolha do vice de Tancredo, o nome de Marco Maciel foi cogitado. O candidato dos sonhos de Dr. Tancredo e da Aliança Democrática era Marco Maciel. Eu tive uma conversa com ele à noite no Palácio e eu disse: Marco, eu acho o seguinte, o único caminho de Pernambuco chegar à presidência é através da vice. Essa é uma oportunidade que não se pode perder. Só que havia um problema. Marco Maciel era senador eleito pelo PDS. E havia uma lei dos militares dizendo que o deputado que se elegesse por um partido que não fosse o de sua eleição, perderia o mandato. Já o Sarney foi beneficiado, porque ele se elegeu numa eleição anterior, quando ele era da Arena, que já não existia mais. Havia um interesse nacional maior do que uma interpretação muito estrita da legislação. Mas ele abriu mão e foi Sarney. Para que um dia o povo brasileiro vote para presidente da República, Tancredo Neves. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil. Estamos falando ao vivo de Brasília para confirmar. O presidente eleito, Tancredo Neves, está sendo operado agora de apendicite aguda no Hospital de Base de Brasília. Eu cheguei no Hospital de Base e encontrei logo Ulisses. Eu já estava eleito vice-presidente e Ulisses me disse: diante do problema do Tancredo, você vai assumir. E daqui a uma semana o Tancredo está bem e você passa o governo para o Tancredo. Lamento informar
que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Foi ele, como ministro da Educação, que fez renascer a União Nacional dos Estudantes e a UBS, a União dos Estudantes Secundaristas. Aqueles órgãos estudantis que eram vivos, bastante vivos na nossa época de estudante e que durante um longo período ficaram sem funcionamento, voltaram à vida com Marco Maciel como ministro da Educação. Ele repetia isso muito, né? Educação é criar na outra pessoa a certeza dos valores. Falar em educação é falar em democracia, é falar em liberdade, em igualdade de oportunidades, em desenvolvimento, em justiça. E por isso que eu acho que nós precisamos ter na educação o grande projeto nacional. Ele começou uma campanha de colocar todas as crianças na escola. Ele não conseguiu fazer muita coisa porque ele passou pouco tempo. Eu acho que foi menos de um ano, não me lembro bem, mas eu acho que foi menos de um ano. Aí o governo Sarney começou a entrar em dificuldade e ele, com esse poder que ele tinha de articulação e tal, ele foi para a Casa Civil. Foi um período muito agitado, diferente da educação, porque foi um período onde também tinha um novo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, e foi lançado aquilo que eu percebi de primeira hora que aquilo não iria dar certo, que foi o Plano Cruzado. Convoco o povo brasileiro para viver este grande momento. Como o Plano Cruzado, no primeiro momento, teve muito sucesso, então era natural que houvesse um aumento significativo, talvez espetacular, do protagonismo do ministro da Fazenda. Então, o ministro da Fazenda passou a ser o chefe de tudo. O que ele dissesse é o que valia. E tendo ocorrido isso, houve alguns certos entrechoques com a própria Casa Civil. Eu morava num edifício lá em Brasília, próximo ao dele, e de vez em quando tínhamos encontros com a Ana Maria, a mulher dele, e o Marco muito fidalgo, muito hospitaleiro. E eu me lembro muito bem que ele e o Luiz Eduardo Magalhães foram os primeiros, e o Jorge Bornhaus também, que realmente me colocaram a eventualidade de eu ser candidato a presidente da República. O Marco deve ter presidido o Brasil uns 10 meses, pelo menos, se não mais. E eu viajava e eu não tinha a menor preocupação, porque o Marco é correto, sempre foi correto. E mais que correto, ele é minucioso, quase carinhoso. Por exemplo, muitas vezes ele trazia para eu ler alguma coisa, ele marcava em amarelo aquelas pedacinhos que eu deveria ler para poupar meu tempo. O Marco sempre foi leal, de modo que ele realmente é o vice dos sonhos, né? Eu acho que não tem nenhuma reclamação 96, não tem não. Ainda não. Estilo cultura assim. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Ele exercia, inclusive, uma articulação dentro do Congresso, onde ele conhecia cada um dos congressistas pelo nome, a história, a gestão. Naquela época, as pessoas tinham a impressão que quem tinha poder era o Antônio Carlos. O Antônio Carlos tinha poder no Congresso, mas não no governo. O Marco tinha muito mais, digamos, influência sobre mim no governo do que o Antônio Carlos, na administração. E ele sempre foi muito discreto no uso dessa influência. Ele era um grande político, mas sempre em posições onde outra pessoa estava no holofote. Presidente em exercício, senador Tião Viana, senhoras senadores, senhores senadores. Senhor presidente, eu serei breve. Houve uma medida que ele ajudou muito a criar, é dele, na verdade, que são os tribunais de pequenas causas. Ele tinha uma obsessão por regulamentar a profissão de lobista para evitar essa confusão que existe hoje no Brasil. Ele nunca retirou aquela verba de apoio de gabinete, não sei o que é um valor até significativo, um valor mensal significativo, né? Ele nunca mexeu nesse dinheiro. Ele todo mês vinha e ele devolvia, vinha e ele devolvia. Todo o período dele senador. Ele nunca disse isso a ninguém, nem a mim. Nunca se levantou uma suspeita, por levezinha que tenha sido, em relação ao caráter e à honra do Marco Maciel. É um homem que tem, até hoje, essa marca muito forte da ética, da correção. Decidiram os eleitores não renovar o mandato que eu pleiteei. Isto não significa que deixei de lutar os seus direitos e propugnar por sua ampliação e combater violações. Pernambuco, os pernambucanos, são a razão de minha total dedicação. Mais do que uma vocação, a vida pública que abracei há quase meio século é um compromisso com o nosso povo e suas instituições. Ele recebe essas coisas com a resignação do que ele chama Sua Excelência o fato. Ele chama o fato de Sua Excelência. Então, Sua Excelência o fato disse a ele que ele não ganhou a eleição, que ele perdeu a eleição, a primeira eleição, de maneira devastadora. Ele passou a vida inteira dedicado exclusivamente a Pernambuco, realmente. De fato, a grande paixão dele era Pernambuco, e tudo que ele fazia a Pernambuco não era ele pensando em eleição nem nada, porque ele achava o máximo poder manter as tradições pernambucanas e fazer Pernambuco crescer. Não poder continuar ajudando o Pernambuco, não se manter como representante de Pernambuco, eu acho que foi o mais difícil para ele. Se você for ler qualquer coisa dele, tá lá Pernambuco, o tempo inteiro. Dia desses mesmo, tocou aquela música de Gonzaga, Asa Branca. E ele aí disse, tem coisas que não se esquece nunca. Tudo para ele era assim, eu não posso perder tempo, entendeu? Ele tinha essa máxima sempre com ele assim, eu não posso perder tempo, não posso ter muito o que fazer. Eu pensava comigo mesmo, digo, meu Deus do céu, no dia que esse tipo de atividade parar, o que ele vai realmente, como é que ele vai se comportar, né, diante disso? Eu digo, eu acho que isso é o oxigênio que ele respira, isso vai faltar oxigênio para ele, né?
E foi de fato o que aconteceu. Se você hoje me perguntasse se durante todo o período que eu conheci Marco, mais ou menos, mais junto, mais perto, mais distante, Marco adversário, Marco aliado, a única coisa que eu posso dizer a você é que ele é uma pessoa do bem, nunca foi uma pessoa do mal. Não. Quem trabalhou com ele vai concordar comigo. Grandes decisões nesse país se fizeram pelo trabalho dele. A vida é assim, ela tem momentos de crueldade, né? Porque, enfim, ele deve ter 10 anos menos que eu. Eu podia estar aí ainda muito ativo e, infelizmente, não está. E eu tenho saudade disso. Ele era um missionário. Na política, ele era um missionário. A pessoa menos imperfeita que eu conheço. De todas as pessoas que eu conheci, inclusive do meu círculo familiar. A pessoa menos imperfeita que eu conheço.